estamos então para a nossa última etapa dessa caminhada em busca da sabedoria. Começamos com um olhar geral sobre os livros sapienciais, comentamos rapidamente o Cântico, o livro de Jó, olhamos a sabedoria e o Eclesiástico, para depois dedicar praticamente 3 dias para o Saltério, o livro dos Salmos. Olhamos as 5 partes e terminamos ontem com a introdução e a conclusão. Eu espero então que depois de ter feito essa caminhada com os Salmos, nas celebrações, nas orações, possa ajudar a rezar melhor. Lembrando o que eu falei para terminar ontem, quando nós rezamos com o Salmo, nós emprestamos a nossa voz para Deus. E queremos então terminar a nossa caminhada hoje com o livro do Eclesiastes, que no original é chamado de Coelet. Vamos então dar uma olhada geral desse livro, depois lermos as principais passagens e ver qual que é a sabedoria que esse homem quer nos transmitir. Ok? A gente vai começar então com uma introdução para essa obra, falando um pouco sobre o autor, as características dele, que a gente pode entender lendo o texto, a época que ele escreveu, como que ele organiza esses vários capítulos e um pouco da mensagem, para depois lermos o capítulo 1. Então, se vocês abrirem a Bíblia de vocês, no livro do Eclesiastes, logo no primeiro capítulo, logo no início, a obra começa assim: palavras de Coelet, filho de Davi, rei em Jerusalém. Não sei como é que as outras traduções da Pastoral, da Ave Maria colocam. Eu estou usando a Jerusalém. As outras falam também de Coelet. Eclesiastes. Já vai ver então essa diferença. Mas eu vou manter hoje o nome original em hebraico, Coelet. Então vamos se acostumando com ele. Quantos filhos Davi teve? Muitos. Pelas concubinas e esposas que ele tinha, era de perder a conta. Se Davi tivesse que pagar a pensão alimentícia, o reino ia à falência. Mas depois de muitas brigas após a morte de Davi, um filho dele se tornou rei em Jerusalém, ou seja, Salomão. Então Coelet, ele não diz Salomão está escrevendo, mas quando ele diz que é um filho de Davi e que foi rei em Jerusalém, o único filho de Davi que foi rei em Jerusalém, antes da divisão do reino, foi Salomão. E depois dessa obra se criou um pouco uma tradição que dizia que Salomão, quando era jovem e apaixonado, ele escreveu o Cântico dos Cânticos. Vamos dar uma olhadinha no começo dos Cânticos, que nós já vimos na outra vez, mas não custa nada olhar de novo, né? Como que é o primeiro versículo do Cântico dos Cânticos? O mais belo cântico de Salomão. Vamos dar uma olhada agora nos Provérbios, antes do Eclesiastes. Como que começa o livro dos Provérbios? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém. Israel. Jerusalém é o correto. Então se criou um pouco essa tradição, já que essas 3 obras têm o nome de Salomão. Essas 2 aqui, explicitamente, e essa implicitamente, tem-se um pouco essa ideia. Salomão jovem escreveu os cânticos, apaixonado.
a vida era maravilha. Foi indo para frente, problemas foram surgindo, dificuldades no reino, teve que construir o templo, vieram os cabelos brancos, e na época da idade adulta, escreveu os provérbios, porque nós vimos no primeiro dia que Salomão era considerado para o povo de Israel o mais sábio dos sábios. E já bem velho, à beira da morte, sem muito gosto na vida, Salomão teria escrito o Coelet. Então já antecipo para vocês que o livro que nós vamos ver hoje é obra de uma pessoa idosa, ok? Mas obviamente, assim como Moisés não escreveu o Pentateuco, mas inspirou como modelo a caminhada no deserto e a escritura do Pentateuco, também essas três obras aqui, talvez algumas partes dos provérbios, não foram escritas por Salomão, mas inspirando-se na sabedoria de Salomão, várias pessoas escreveram cânticos, provérbios e o Coelet. Nos provérbios nós vimos que o capítulo 30 e 31, por exemplo, tem outros nomes, né? Nós vimos no primeiro dia, outras pessoas que escreveram. Então, quem que é esse Coelet que usa o nome de Salomão, um pseudo-epígrafo, assina por outra pessoa? Coelet aparece 7 vezes no livro. Vamos dar uma olhadinha rapidinho onde é que ele aparece. Logo no início, vocês sublinharam, né? Versículo 1 do capítulo 1. Versículo 2, diz o quê? Vaidade das vaidades, diz o Coelet, tudo é vaidade. Versículo 12. Eu, Coelet, fui rei de Israel em Jerusalém. 3 vezes apareceu. E um pouco mais para frente, já no final do livro, capítulo 7, versículo 28, aparece de novo. Eis o que encontro, diz Coelet, ao examinar coisa por coisa para chegar a uma conclusão. Pesquisei muito e nada concluí. Entre 1000 encontrei apenas um homem, porém, entre todas as mulheres não encontrei nenhum. Da pesquisa que ele fez sobre a sabedoria. Então, mulheres não fiquem bravas com o Coelet. E no final do livro, no capítulo 12, versículo 8, nós temos 3 vezes o nome dele. Vaidade das vaidades, diz o Coelet, tudo é vaidade. Como ele começou, ele termina. E daí algum discípulo colocou aqui uma anotação para falar um pouco sobre o Coelet. Além de ter sido sábio, Coelet também ensinou, e no versículo 10, Coelet procurou encontrar palavras. Quantas vezes apareceu? 7. Coelet é uma palavra bem difícil de traduzir. É um particípio feminino do verbo ka'al. Ka'al significa reunir uma assembleia, convocar uma assembleia. O povo de Israel se considerava ka'al, se considerava convocação. Quando traduziram do hebraico ka'al para o grego, veio a palavra eclesia, que nós traduzimos em português como igreja. Então, atrás do nome do Coelet, tem a palavra igreja. Por isso que o nome dele em grego e latim é Eclesiastes. Olha o nome da igreja aqui no meio. Coelet seria a convocação, a pregação, a reunião
É o discurso que alguém faz como igreja. É como se a igreja, a convocação, a assembleia, algo parecido, te falasse alguma coisa. A igreja, na sua sabedoria, quer te ensinar alguma coisa. Mas a palavra coelho não é bem igreja. A gente não consegue entender qual que é a tradução correta. No final do livro, capítulo 12, que nós vimos quando aparece o nome dele, tem esse texto aqui. Além de ter sido sábio, Coelet também ensinou o conhecimento ao povo. Por conhecimento nós entendemos o quê? Sabedoria. Coelet foi sábio, por isso que ensinou a sabedoria. E para ser sábio, o que ele precisou fazer? Nós falamos no primeiro dia, como que eu posso ter a sabedoria? Me aproximando de Deus, ou seja, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Tenham bem presente isso. Ele ponderou, examinou, corrigiu muitos provérbios. Coelet procurou encontrar palavras agradáveis. Foi gostoso ler o Coelet, né? Só palavras agradáveis vocês leram de ontem para hoje. Vocês perceberam uma certa ironia no Coelet. Com propriedade, palavras verdadeiras. Palavras agradáveis e verdadeiras. Entre agradar alguém e falar a verdade para alguém, o que devemos escolher? A verdade. Ou seja, Coelet nos fala a verdade, mesmo que a gente não goste em alguns momentos. Além disso, meu filho, fique atento. Fazer livros é um trabalho sem fim, e muito estudo cansa o corpo. Quem que está me dizendo algo desse tipo? Estudar muito cansa o corpo. Quem que vai dizer isso? Quem já está cansado. Experiência própria. Ou seja, Coelet chegou na vida dele no final dizendo: escrevi muito, estou cansado, dá uma maneirada. Não façam como eu. Vão mais devagar. Ele não quer incitar a ignorância. Não. Vocês têm que estudar, gente. Não tem como pegar um pendrive e colocar aqui, fazer um download do conhecimento sobre Deus, se a gente não colocar os olhos na palavra. Só que ele pede o quê? Equilíbrio. Não exagerem como talvez eu exagerei. Fim do discurso. Terminou o livro. Então a gente viu que o Coelet é alguém da comunidade, um professor sábio, velho, que está dizendo para quem está lendo o livro dele: vai devagar, tranquilo, não exagera. Daquilo que vocês leram do Coelet, vocês acharam ele pessimista, otimista, meio termo? Acho que desiludido, vai. Desiludido? Coitado. Olha só essa passagem aqui, Coelet 7. Mais vale o bom nome do que o bom perfume. É mais importante o dia da morte que o dia do nascimento. Mais vale ir a uma casa em luto, num funeral, do que ir numa casa em festa. Porque esse é o fim de todo homem. Deste modo, quem está vivo refletirá. Ele fala: eu vou falar palavras verdadeiras. Coelet era pessimista? Um homem sem fé, desiludido, questiona se vale a pena viver? Um rebelde contra Deus? Olha outra passagem aqui, Coelet 9.
versículo 2 e 3. Assim todos têm um mesmo destino, tanto o justo como o ímpio, o bom como o mau, o puro como o impuro, quem sacrifica como quem não sacrifica, o bom e o pecador, o que jura como quem nunca jura. Este é o mal que existe em tudo o que se faz debaixo do sol. O mesmo destino cabe a todos. Nossa, Coelho, eu quero ser uma pessoa boa, quero ser uma pessoa honesta, e você que é tão sábio me diz, filho, faz o que você quer. No final, vai ser sempre o mesmo destino. Coelho era pessimista? Sim ou não? Pessimista? Vamos ver. Calma. Coelho pode ser uma pessoa equilibrada? Não sejas demasiadamente justo e nem te torne sábio demais. Já falou no final. Porque isso vai te destruir. Mas também não seja demasiadamente ímpio e nem te tornes um imbecil, sem sabedoria. Porque isso é morrer antes do tempo. Seja uma pessoa equilibrada. É bom que agarres um sem soltar o outro, pois quem teme a Deus encontrará um e outro. Opa! De pessimista, talvez ele é equilibrado. Você tem duas possibilidades. Escolha o meio termo, o equilíbrio. Ou será que Coelho é otimista? Eis que a felicidade do homem é comer e beber. Nossa, coloca essa frase. Isso não é otimismo, muito louco. Essa frase para colocar aqui no adesivo de um carro, mais ou menos. Ou na porta de um boteco, né? Olha só, boteco bíblico. Desfrutando do produto do seu trabalho. E vejo que também isso vem da mão de Deus. Comer e beber é bom aos olhos de Deus. Pois quem pode comer e beber sem que isso venha de Deus? Ao homem do seu agrado, ele dá sabedoria, conhecimento e alegria. Olha só, Deus me dá tudo o que eu preciso, por isso que a minha vida é boa. Sabedoria, conhecimento, alegria, comida, bebida. E eu compreendi que não há felicidade para o homem a não ser se alegrar e fazer o bem durante a sua vida. Coelho era otimista? O que vocês acham? Era pessimista, equilibrado ou otimista? Coelho é um enigma. Tem muitos autores que dizem ele é pessimista, outros ele é ponderado, outros ele é otimista. Porque tudo isso entra nos textos que ele nos dá. É bipolar? Não sei. Ele já está velhinho, desanimado. Então nós vamos deixar essa pergunta, se ele era otimista, equilibrado ou pessimista, para o final. Depois de ler todos os textos de hoje, a última coisa que a gente vai responder vai ser isso. Então guardem, por enquanto, esse questionamento. No capítulo 2, versículo 5, aparece uma palavrinha, parques. Não sei se vocês dão uma olhada aí. Capítulo 2, versículo 5. Versículo 4. Fiz obras magníficas, construí palácios para mim, plantei vinhedos, fiz jardins e partes. Essa palavra partes, ela vem da língua persa, não é do hebraico. A mesma coisa acontece no capítulo 8
versículo 11, aparece a palavra Hakam, sentença. Quando que viveu Salomão, mais ou menos? 950 antes de Cristo. Na época de Salomão, essas palavras aqui não se usavam. É como se alguém escrevesse: recebi uma carta de 200 anos atrás, onde diz pendrive, Facebook e coisas parecidas. WhatsApp? Impossível. Coisas recentes. Então, por essas duas palavrinhas, escritas em outra língua, é que os estudiosos colocam o Eclesiastes, o Coelet, mais ou menos entre o ano 300 e 200 antes de Cristo. Um professor que viveu depois do exílio, teve contato com os persas e usou essas palavras aqui. Então, por isso que eu digo, não foi Salomão que escreveu o Coelet. Também por isso. Salomão era muito sábio, mas para adivinhar palavras que viriam 500 anos depois, era difícil. Sim, o Coelet escreve todo o livro em primeira pessoa. O final do livro, depois que termina o último capítulo, que os discípulos falam sobre Coelet. Então, o livro termina em 12:8. A partir do 9 é alguém falando sobre ele. Então eu decidi entregar-me ao quê? A bebida? Pessimista? Bipolar? Desiludido? Vamos ver. Mas é ele que está escrevendo a obra em primeira pessoa. Fez uma análise metodológica, assim sem muito conhecimento, que acho que foram vários momentos. Nós podemos ver no Coelet uma pessoa que viveu vários momentos. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Para ver por que será que ele fala as coisas de um jeito e muda totalmente para falar talvez as mesmas coisas de outro jeito. Ele viveu então nessa época num período de muita riqueza e prosperidade. Tanto que no capítulo 10 ele diz: para rir, faça um banquete, o vinho alegra a vida e o dinheiro rende possível cada coisa. Um período de prosperidade, mais ou menos nesse tempo aqui. Nem o banquete, o vinho, a prosperidade animavam esse homem totalmente. Preenchiam aquele vazio que ele tinha. Era depressivo? Caiu na bebedeira? Vamos ver. O livro do Coelet tem 12 capítulos que estão organizados mais ou menos desse jeito aqui. A introdução, o primeiro versículo, e aquilo que os discípulos falam na conclusão. Vocês leram aquela parte que fala sobre o mundo, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, o tempo passa, os rios vão, o vento gira, as gerações passam. Ele fala sobre o mundo. Depois fala sobre muita coisa, e no capítulo 3, que vocês também leram, ele fala sobre o tempo do homem. Um tempo para cada coisa. Nós lemos. Fala depois da sociedade, chega no centro, fala da religião, volta a falar sobre a sociedade, volta a falar sobre o homem, e depois fala das atitudes da ética do homem. No capítulo 12 e o 11, que vocês também leram. Então a gente vai ver um pouco que ele fala sobre o mundo, sobre o homem e sobre as atitudes do ser humano. Então, para fechar essa introdução, Coelet apresenta um Deus diferente e, de certo modo, longe do homem. Vocês ouviram falar muito de Deus lendo os textos do Coelet?
Só no final que ele nem fala Deus, ele fala Criador. Então é um homem que tem uma visão diferente, não é como o salmista que nós vimos, que Deus está próximo, Deus está no meu coração, eu estou no fundo do poço, eu olho para cima, Deus me acompanha, me conhece no mais fundo da escuridão que nós vimos ontem, Deus está perto. No Coelet, Deus está um pouco longe. O mundo, onde Coelet vive, que ele fala muito debaixo do sol, não dá todas as respostas que ele queria. Nós vimos aqui, por exemplo, no capítulo 7, que eu li aquela passagem para vocês. Pesquisei e nada concluí. Procurei a minha vida inteira, escrevi muito e estou cansado. E não cheguei quase a conclusão nenhuma. E ele apresenta muito uma vida trágica, porque ele fala muito da morte. Coelet era um homem que tinha medo da morte. E o tema principal dele, então, vai ser essa relação com Deus no mundo depois da morte. Alguma dúvida? Vocês querem ler o Coelet ou querem ir embora? Está em tempo ainda. Ok? Então vamos abrir Coelet 1 para iniciarmos a leitura dessa famosa passagem, Vaidade das Vaidades. Vocês se lembram que eu falei ontem que o Salmo 1 e o Salmo 2, o que eram no Saltério? A introdução. E quem escreve a introdução é a última coisa que a pessoa escreve. Então é provavelmente que esse poema da vaidade foi a última coisa que Coelet escreveu. Vaidade das vaidades, diz Coelet, tudo é vaidade. O hebraico, ele não tem o superdativo. Por exemplo, aquele local bem no meio do templo de Jerusalém, onde tinha a arca, nós falamos nesses dias, se chamava Santo dos Santos. Em português nós podemos chamar aquilo de Santíssimo. O hebraico não tem o íssimo. Se ele quer falar que uma coisa é bem importante, ele repete a palavra 2 vezes. Tanto que a gente, antes da consagração da missa, canta o quê? Santo, Santo, Santo. Repete 3 vezes, porque não tem Santíssimo. Nós lemos agora há pouco, Cântico dos Cânticos, porque não tem o Cantíssimo, o mais belo dos cantos. Então, quando Coelet diz vaidade das vaidades, ele queria dizer o quê? Extrema vaidade. Uma pessoa muito vaidosa ao extremo. E ele repete isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Será que vaidade é importante para ele? E o que é a vaidade? Mulherada aqui presente. Não é vaidade. Não fico velho, não. Vocês são mulheres vaidosas? Ser vaidoso, homens aqui presentes, é bom ou é ruim? Olhando para o Coelet assim, nós não podemos ver aqui o que nós entendemos por vaidade. A vaidade significa o quê? Ter uma boa aparência, cuidar bem de si mesmo, e é algo bom. Se torna ruim quando a pessoa vira escravo da vaidade. Ali o que é bom se torna ruim. Coelet não está falando de beleza, como se eu dissesse
beleza das belezas, tudo é uma beleza, tudo é lindo. Não. Tirem o que vocês entendem por vaidade dessa frase. Coelho está dizendo o seguinte: sopro dos sopros, diz o Coelho, tudo é um sopro. Abel de Abel, tudo é Abel. A palavra vaidade em hebraico é Abel. Adão e Eva tiveram 2 filhos, a vaidade e Caim. Abel e Caim. Quem que morreu dos 2? Abel. Abel teve filhos? Deixou descendência? Deixou marca? Não. Abel passou. Então, Coelet está dizendo o quê? Tudo o que eu vejo é um sopro. Tentem pegar o sopro de vocês aí. Aqui não faz frio em Colíder, né? Não. Aquelas blusas com naftalina no guarda-roupa. Quando você vai em algum lugar frio e você fala, sai aquela fumaça, ou seja, aquele ar quente que vem dos pulmões, condensa. Aquilo é Coelet. Perdão, aquilo é vaidade. Aquilo é Abel. Eu vejo, mas já some. Eu não consigo pegar, não consigo dominar. Eu vejo, mas quando percebo, não existe mais. Isso que nós temos também no Salmo 61. Somente um sopro são os filhos de Adão. Apenas mentira os filhos do homem. Se subissem na balança, juntos seriam menos que um sopro. Aqui está a vaidade. Lá colocou vaidade, aqui colocou sopro. É a mesma palavra. Nós, os seres humanos, em cima da balança, pesamos menos que um sopro. Ou seja, Coelet está dizendo no início do poema dele, a gente não vale nada. Somos nada. Começa bem, hein? Muito otimista. Que proveito tira o homem de todo o trabalho que se cansa debaixo do sol? Ou seja, que lucro tem o homem com tanto trabalho, com tanto cansaço aqui na terra? Porque se eu estou debaixo do céu, o sol é aquilo que eu vejo. A nossa realidade, Coelho não sabe o que tem em cima do sol. Então, qual que é o proveito de trabalhar tanto, se esforçar tanto, se eu não vejo fruto nisso? Se tudo é sopro, se tudo é vaidade, se tudo é nada. Uma geração vai, a outra vem, e tudo permanece a mesma coisa. A gente se esforça, a gente trabalha, a gente faz a coisa acontecer, mas vai morrer, ninguém vai lembrar da gente. Para quem já tem os pais falecidos aqui, você sabe o nome dos teus pais? O nome dos teus avós paternos, já falecidos, sabem? Os nomes dos bisavós paternos, vocês sabem? Dos tataravós. Uma geração vai, a outra vem, quem sabe os teus tataranetos nem vão saber que os avós deles moraram um dia em Colíder, no Mato Grosso. Desde que o mundo é mundo, a gente se acha tão importante, tão pesado, somos menos que o sopro. Quem vai ter o nosso sangue daqui 2, 3 gerações, nem vai saber o nosso nome. Triste. Vaidade das vaidades. O sol se levanta e o sol se põe. Todo dia. O vento sopra para o sul, para o norte, gira, dá suas voltas e volta aqui.
Os rios correm para o mar nunca está cheio. Coelet está dizendo o quê? Tudo tem um ciclo. O vento, as gerações, a água. E o que deixa ele angustiado é que ele não entende como isso funciona. Ele está vendo aquilo, mas não consegue dominar. Ele está vendo aquele sopro sair da boca dele, mas não consegue dominar. Isso angustia ele. E com certeza angustia muitos de nós também. Certas coisas a gente estuda, a gente pede conselho, a gente se esforça, trabalha, e as coisas acontecem de um modo totalmente diferente. Isso angustia muita gente. Angustiava Coelet. Ser pai e mãe hoje é fácil? O que mais tem é gente para dar conselho do que fazer com os filhos. Livros, então, de autoajuda, muitos. Mas aquilo que a gente sabe, a teoria, consegue sempre colocar em prática. Isso é o que o Coelet está dizendo. A gente vê as coisas acontecer, sabe como são feitas, mas nós não conseguimos dominar tudo. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Toda palavra é cansativa. O homem não é capaz de discutir, o olho não se sacia de ver, o ouvido não se cansa de ouvir. A repetição agora veio dos sentidos. Você pode ter falado, quem sabe, muitas palavras. Um homem diz quantas palavras num dia? Em torno de 7.000. As mulheres? 7.001. Ou seja, a gente nunca se cansa de falar. É uma repetição. E a gente nunca vai falar tudo. O olho vê muita coisa, mas nós nunca vamos ver tudo. Até aquela frase, eu vou morrer e não vi tudo. É isso que angustia o Coelet. Ele quer chegar no fim de alguma coisa. Não, eu não quero mais falar, falei tudo. Não quero mais ver nada, já vi tudo. Não quero ouvir nada, já ouvi a melhor música do mundo. Não, você vai continuar ouvindo, continuar falando, continuar vendo. Nós nunca vamos chegar no topo, na plenitude. Nunca vamos chegar num momento onde se diz, para mim, chega. Até você está no churrasquinho, comeu bem pra caramba, não cabe mais nada, daí passa aquela picanha mal passada na tua frente. A gente sabe que não precisa, não, eu quero um pouquinho a mais. E é isso que angustia o Coelet. Porque tudo vai se repetindo, ele não entende, não domina e não consegue ver o fim. O que foi, será. O que se fez, vai ser feito de novo. Não há nada de novo debaixo do sol. Aqui no mundo do ser humano, tudo é repetição. É isso que angustia o Coelet. Por isso que ele é diferente de Jó. Jó, olha no início. Lá atrás eu cometi alguma coisa de errado. Por isso eu estou pagando. Coelet diz, não, eu estou pagando alguma coisa, porque eu não consegui chegar ainda no fim. E ao mesmo tempo, o Coelet, ele é muito diferente dos profetas. Sobretudo Jeremias, capítulo 31. Ezequiel, capítulo 36, dizem que nós temos um coração de pedra e Deus vai colocar um coração de carne, porque vai fazer com a gente uma nova aliança. Os profetas olham para frente e dizem, algo novo vai acontecer, a nova aliança. O Coelet diz, não vai ter nada de novo. Mas espera aí, pode na Bíblia, que é a palavra de Deus, alguém dizer uma coisa e outro outra? Os profetas dizerem, vai ter algo novo,
e o Coelho dizer não vai ter nada de novo? Deus pode se equivocar na sua palavra? A palavra de Deus, através de pessoas diferentes, por caminhos diferentes, por pensamentos diferentes, chega às mesmas conclusões. Guardem isso. Eu falei, guarda se ele é pessimista ou otimista. E guarda essa segunda coisa para o final. Pessoas diferentes, livros diferentes, caminhos diferentes, mesmas conclusões. E esse poema chega então no final. Ninguém se lembra dos antepassados, e também aqueles que lhes sucedem não serão lembrados por seus posteriores. Diz o Papa, teve uma bonita reflexão que ele falou: se você se acha importante, vai dar uma volta onde? No cemitério. Lá está cheio de gente que se achava importante. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Então, o Coelet inicia a reflexão do livro dele destruindo certas respostas prontas. E o que angustia ele? Tudo passa, mas volta para o mesmo lugar e permanece igual. Tudo se move, tem um esquema, tudo tem um motivo. Eu não entendo isso, mas sobretudo, o que preocupa ele é a escatologia. O que vai acontecer comigo depois da minha morte? Procurei a sabedoria, mas não encontrei respostas. E nós vamos